Livro de Joel. Oráculo do Senhor dirigido a Joel, filho de Fatuel. Liturgia para os tempos de calamidade, luto e lamentação. Ouvi isto, anciãos, estai atentos, vós todos habitantes da terra. Aconteceu uma coisa semelhante em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Narrai-o a vossos filhos a seus filhos, e estes à geração seguinte. O que a lagarta deixou, o gafanhoto devorou. O que deixou o gafanhoto, o roedor devorou. E o que ficou ao redor, o devastador comeu. Despertai, ó ébrios, e chorai, bebedores de vinho, lamentai-vos, porque o suco da vinha foi tirado da vossa boca. Minha terra foi invadida por um povo forte e inumerável. Seus dentes são dentes de leão e têm mandíbulas de leoa. Devastou o meu vinhedo, destruiu minha figueira, descascou-a completamente, lançou-a por terra, e seus ramos tornaram-se brancos. Clama como uma virgem cingida de saco para chorar o prometido de sua juventude. Já não há oferta nem libação no templo do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão de luto. Os campos estão devastados, o solo enlutado. O trigo foi destruído, o mosto perdido, o óleo estragado. Os lavradores estão desamparados, os vinhateiros lamentam-se por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha secou, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira, todas as árvores definham. A alegria, envergonhada, foi para longe dos homens. Apelo ao jejum. Revesti-vos de saco, os sacerdotes, e batei no peito. Lamentai-vos, ministros do altar. Vinde, passai a noite vestidos de saco, servos de meu Deus. Publicai o jejum, convocai a assembleia, reuni os anciãos e toda a população no templo do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai, que dia! O dia do Senhor com efeito está próximo, e vem como um furacão desencadeado pelo Todo-Poderoso. Acaso não foi sob os nossos olhos que desapareceu todo o mantimento e se desvaneceram do templo do nosso Deus a alegria e o regozijo? As sementes secaram sob os torrões, os celeiros estão vazios, os armazéns arruinados, porque falta o trigo. Como geme o rebanho, e como anda errante o gado por falta de pastagens. Até mesmo os rebanhos de ovelhas padecem. Clama vós, Senhor, porque o fogo devorou a erva do deserto, a chama queimou todas as árvores do campo. Os próprios animais selvagens suspiram por vós, porque as correntes das águas secaram, e o fogo devorou a erva do deserto. O dia do Senhor. Tocai a trombeta em Sião, dai alarme no Monte Santo. Estremeçam todos os habitantes da terra, eis que se aproxima o dia do Senhor. Dia de trevas e de escuridão, dia nublado e coberto de nuvens, tal como a luz da aurora, derrama-se sobre os montes um povo imenso e vigoroso, como nunca houve semelhante desde o princípio, nem depois haverá outro até as épocas mais longínquas. Diante dele, um fogo devorador atrás, uma chama abrasadora. Diante dele, a terra é um paraíso. Atrás é um deserto desolador, nada lhe escapa. Tem a aparência de uma tropa de cavalos, e como cavalos se precipitam. É como o estrondo de carros saltando sobre os cumes dos montes, ou o crepitar da chama que devora a palha, ou um formidável exército disposto em ordem de batalha. Diante deles tremem os povos, os rostos empalidecem. Como valentes, eles se precipitam para o assalto e escalam as muralhas como guerreiros. Segue cada um seu caminho, sem confundir suas fileiras. Não empurram uns aos outros, marcham cada um em seu pelotão. Abrem caminho por entre as armas, sem romper suas fileiras. Espalham-se pela cidade, correm por cima dos muros, invadem as casas, entrando pelas janelas como ladrões. Diante deles treme a terra, os céus vacilam, o sol e a lua se obscurecem, as estrelas perdem o seu brilho.
À frente de seu exército, o Senhor faz ouvir a sua voz, pois seu batalhão é imenso e poderoso para executar sua palavra. Sim, o dia do Senhor é grandioso e temível. Quem o poderá suportar? Apelo à penitência. Por isso, agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo, longânime e indulgente, pronto a arrepender-se do castigo que inflige. Quem sabe se ele mudará de parecer e voltará atrás, deixando após si uma bênção, ofertas e libações para o Senhor, vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, publicai o jejum, convocai a assembleia, reuni o povo. Santificai a assembleia, agrupai os anciãos, congregai as crianças e os meninos de peito. Saia o recém-casado de seus aposentos e a esposa de sua câmara nupcial. Chorem os sacerdotes, servos do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: Tende piedade de vosso povo, Senhor. Não entregueis à ignomínia vossa herança, para que não se torne ele o escárnio dos pagãos. Porque diriam eles: Onde está o vosso Deus? Volta do favor divino. O Senhor afeiçoou-se à sua terra, teve compaixão de seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: Vou mandar-vos trigo, vinho e óleo, e deles sereis fartos, e não vos fareis mais objeto de opróbrio diante dos pagãos. Afastarei de vós aquele que vem do norte, e o lançarei para uma terra árida e deserta, sem vanguarda para o mar oriental, e sua retaguarda para o mar ocidental. Um mau cheiro se exalará dali, um cheiro de podridão, porque ele fez grandes coisas. Não temas, terra, estremece de alegria e de júbilo, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais dos campos, porque as pastagens do deserto reverdecerão, as árvores darão seu fruto, a figueira e a vinha produzirão abundantemente. Alegrai-vos, filhos de Sião, e rejubilai no Senhor vosso Deus, porque ele vos dá as chuvas do outono no tempo oportuno, e faz cair chuvas copiosas sobre vós, as chuvas do outono e da primavera, como dantes. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo novo. Eu vos restituirei as colheitas devoradas pelo gafanhoto, pelo roedor, pelo devastador e pela lagarta. Esse, meu poderoso exército que mandarei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que fez maravilhas em vosso favor, e jamais meu povo será confundido. Sabereis então que estou no meio de Israel, que sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e jamais meu povo será confundido. O dia do Senhor, o Espírito Divino. Depois disso, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhões de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo o que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Julgamento das nações. Porquanto, eis que naqueles dias, no tempo em que eu realizar a restauração de Judá e de Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei com elas em juízo,
acerca de Israel, meu povo e minha herança, o qual dispersaram pelas nações pagãs depois de dividir minha terra. Rifaram o meu povo, davam um menino para pagar uma cortesã e vendiam uma jovem em troca de vinho para beberem. E vós, que quereis de mim, Tiro e Sidônia? E vós, distritos da Filistéia, quereis por acaso tirar vingança de mim? Mas se há uma provocação, farei cair imediatamente sobre vossa cabeça a vossa provocação, porque roubastes minha prata e meu ouro, levastes para os vossos templos minhas joias mais preciosas. Vendestes aos gregos, e os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém, que foram assim deportados para longe de sua pátria. Eis que vou reconduzi-los do lugar em que vós os vendestes, e farei recair sobre vossas cabeças vossos próprios atos. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos judeus, e estes os venderão aos sabeus. Povo longínquo, é o Senhor quem o declara. Proclamai isto entre as nações, declarai a guerra, chamai os valentes, aproximem-se, subam todos os guerreiros. Os vossos arados transformai-os em espadas, e as vossas foices em lanças. Mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro. Depressa, nações, vinde todas, reuni-vos de toda a parte. O Senhor, fazei descer ali os vossos valentes. De pé, nações, subi ao vale de Josafá, porque é ali que vou sentar-me para julgar todos os povos ao redor. Metei a foice, a messe está madura. Vinde pisar, o lagar está cheio. As cubas transbordam, porque é imensa a maldade dos povos. Que multidão no vale do julgamento, porque chegou o dia do Senhor no vale do julgamento. O sol e a lua se obscurecem, as estrelas empalidecem. O Senhor rugirá de Sião, trovejará de Jerusalém. Os céus e a terra serão abalados, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para os israelitas. Sabereis então que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, minha montanha santa. Jerusalém será um lugar sagrado, onde os estrangeiros não tornarão a passar. A salvação definitiva. Naquele dia, as montanhas destilarão vinho, o leite manará das colinas, todas as torrentes de Judá jorrarão. Uma fonte sairá do templo do Senhor para irrigar o vale das acácias. O Egito será todo assolado. Edom será um deserto devastado por causa das violências cometidas contra os judeus e por causa do sangue inocente derramado em seu solo. Mas Judá será habitado perpetuamente, e Jerusalém de idade em idade. Vingarei o seu sangue, que eu não tinha ainda vingado, e o Senhor habitará em Sião.